Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para continuar as nossas aulas para o pré-ENEM, dentro da análise do que pede aí o referencial curricular para o ENEM, dentro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, no componente curricular de História. A aula da semana passada eu discuti com você História Geral. A gente colocou a praticidade do pensamento iluminista, a formação da sociedade liberal ocidental burguesa. A gente já trouxe para você as revoluções burguesas que ocorrem a partir do desdobramento dos ideais iluministas na Europa, os movimentos sociais na Europa dos séculos 17 e 18, e a gente falou da grande Revolução Francesa, não é, que é o movimento burguês que vai colocar em prática os ideais discutidos pelos chamados teóricos do iluminismo. E no último encontro a gente trouxe para você a aplicabilidade disso nas revoluções para a independência das colônias na América. E aí eu dei destaque para a independência das 13 colônias americanas e trouxe como destaque também a independência das colônias espanholas. E aí, dando destaque para os dois libertadores da América, não é? O Simão Bolívar e o San Martín, que são os dois grandes líderes caudilhos que encabeçaram o processo de independência das colônias espanholas. Bem, na aula de hoje eu vou trazer a aplicação dessas ideias no processo de proclamação da República Brasileira, quando eu tenho a crise do Império do Brasil, essa crise do Império que vai perpassar por um desdobramento de eventos que vão vir desde os anos 1840, mais ou menos, até chegar no golpe militar em 1889, no dia 15 de novembro, iniciando uma nova ordem política no Brasil. Essa nova ordem política a gente vai chamar de Ordem Republicana Brasileira. E é nesse momento aqui, vou falar da proclamação da República e vamos olhar a chamada República Velha, que hoje também podemos definir como Primeira República, ou República das Oligarquias. Então, essa é a análise que a gente faz na aula de hoje, trazendo agora para a história do Brasil, e é um tema que é muito presente na prova do Enem, então por isso a gente traz destaque para ele aqui, para que você nos acompanhe aí. Eu vou trabalhar esse material que é para a aula e depois você vai receber aí um material mais aprofundado, com 10 cardzinhos, né? Para que você possa, além da aula que está tendo aqui, você possa acompanhar na leitura do texto, tá certo? E aí a gente começa a discutir justamente esse processo da proclamação da República em novembro de 1889. O que ela representou? Bem, a proclamação da República, ela marca uma transformação radical na estrutura política. Então eu posso chamar aqui de, olha, transformação radical na estrutura política no Brasil, o que vai encerrar algumas décadas do chamado regime monárquico, inaugurando um novo período histórico. Esse novo período histórico a gente chama de época da República ou Ordem Republicana Brasileira, certo? Bem, nesse caso a gente tem um movimento, ou um momento decisivo, não apenas uma mudança de governo, mas representou uma reconfiguração profunda nas chamadas relações de poder no Brasil. E é interessante que relação de poder ela é muito cobrada na prova do Enem. Então essas relações de poder elas vêm desde a antiguidade, como nós já vimos, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, na Idade Média, nos movimentos de conflito entre os grupos sociais no Brasil, no processo de independência, que a gente já trabalhou isso, também entre os grupos que disputam espaços dentro da sociedade, como os grupos indígenas, os povos tradicionais, os povos originários e os povos que foram escravizados. São aulas lá do nosso início. Então, o que nós temos? Nós temos um processo, a partir da queda da monarquia e a implementação da República, uma nova estrutura. Então, não é conjuntural apenas esse processo, ele é estrutural. Então, você tem se é estrutural, é mais profundo. Então eu tenho uma profunda transformação nas instituições políticas e a nossa própria identidade nacional também vai receber reflexos disso.
lembra que a gente já estudou aqui a formação da identidade nacional em aulas anteriores. Então, é um tema que ele vai casando o processo de formação do Estado Nacional, o processo de construção da nação e o processo de construção da nossa identidade nacional, o que vai se desdobrar na formação da nossa identidade cultural, certo? Então, você vê aí conceitos que se aproximam e que vão fechar um contexto maior, não é? Então, contextualizando tudo isso, a gente resulta naquilo que é a nação brasileira hoje, as questões que permeiam as lutas de poder ou as lutas pelo poder no Brasil a partir da independência, um pouco antes, durante o período colonial, a partir da independência durante o período do Império do Brasil e agora, a partir da proclamação da República, uma nova estrutura se apresenta, mas as disputas por espaços de poder vão se manter mais ainda. Alguns grupos excluídos, eles vão buscar participação nesse processo. E foi por isso importante o estudo sobre democracia direta, democracia indireta, democracia representativa, que a gente já viu aqui nas aulas passadas, certo? Então, a chamada República Velha, que eu também chamo de Primeira República, que é o que mais está se acostumado a falar hoje, ela vai de 889 até 1930. E ela tem algumas características. Então, primeiramente, nós temos algumas contradições intensas nessa primeira fase. Nós vamos ter uma modernização econômica que vai conviver ao mesmo tempo com estruturas sociais arcaicas. Então, que é a primeira característica da República Velha. Uma modernização econômica, mas que ao mesmo tempo convive com estruturas de uma sociedade imperial, de uma sociedade arcaica, em que eu vou ter o aspecto do estamento, ou seja, a não mudança de categorias sociais presentes ainda, como resultado dos tempos da monarquia. Inclusive, algumas funções que vão ser criadas na estrutura de poder, na burocracia republicana, elas vão ser herdadas da monarquia, como cargos vitalícios, por exemplo. Então, a gente entende que cargo vitalício não é da República, já que a República, ela, quando se apresenta democrática, a gente já estudou que o processo de acesso ao poder, ele perpassa por eleições, por exemplo, ele perpassa por concurso público, ele perpassa por meritocracia, que são algumas das formas de se ascender a um cargo público ou ao poder, certo? E aí, quando você tem alguns cargos que são vitalícios, que é uma coisa assim um pouco estranha, né, em uma ordem republicana que se propõe democrática, o cargo vitalício ele é uma herança da monarquia, onde você tinha lá na monarquia, por exemplo, o cargo de senador. Na monarquia, o cargo de senador era vitalício. Uma pessoa era eleita ou indicada para o Senado durante o período da monarquia pelo parlamentarismo às avessas brasileiro, ele só deixava de ser senador quando morria. Você já pensou uma coisa dessa? Não ter uma alternância de poder, não ter uma representação de poder, que aí deve representar o povo, né, ou a antiga província durante o Império. Então, analisa um pouco isso para você ver que realmente, mesmo com a implementação da ordem republicana brasileira, a gente ainda vai estar trabalhando com estruturas sociais arcaicas. Um discurso progressista que a gente vai ter, mas ele vai entrar em contraste com práticas oligárquicas. Então, quando eu tenho um discurso que fala em progresso, um discurso que fala em melhoria da condição de vida do povo, um discurso que fala em direitos que devem ser estendidos à população, mas, ao mesmo tempo, você tem uma estrutura de oligarquia. O que é uma oligarquia? É um governo onde poucos têm o poder de mando, poucos governam, tá certo? Então, os oligarcas, que no Brasil republicano serão representados pelos grandes proprietários de terras, veja bem, os grandes proprietários de terras que também tinham poder de mando na monarquia. Lá eram os proprietários de café, os produtores de café. Na Primeira República, o café continuará sendo a força motriz da economia brasileira. Então, esses grandes proprietários de terra, os cafeicultores, continuarão com o poder de mando, continuarão no controle do poder político nas suas regiões e continuarão indicando prefeitos, apoiando governadores e sustentando uma estrutura de poder presidencial. Então, vejam que não há uma alteração na estrutura social.
há uma alteração na estrutura de poder. Não é? Eu saio da monarquia e eu venho para a república. Certo? Então eu tenho isso. Eu tenho também promessas de democracia, mas ao mesmo tempo vai coexistir com exclusão da maioria da população do processo eleitoral, por exemplo. Então você tem a exclusão da maioria da população, até porque durante a monarquia a idade para votar é 18 anos, na república será de 21 anos. Okay? E na república os analfabetos vão estar excluídos, as mulheres estarão excluídas. Então você tem uma exclusão de pessoas muito maior. Na monarquia, para você ter uma ideia, meu querido aluno, minha querida aluna, presta bem atenção nisso aqui. 13% da população tinha o direito de votar na monarquia. Quando eu vou passar pelo processo de transformação de monarquia para a república, na república, pelo processo de exclusão trazido pela Constituição Republicana de 1891, quando eu tenho a questão da maioridade saindo de 18 indo para 21 anos, ok? E aí eu tenho aí a exclusão de vários grupos sociais, vai cair para 2,2%, mais ou menos, o número de eleitores que terão direitos na república. Então parece que a monarquia era mais democrática do que a república, que se apresentava no discurso de transformações profundas, certo? Aí você percebe também que deve compreender, eu vou até colocar aqui mais um tempo, compreender esse período é de fundamental importância para que você possa entender o quê? As bases da formação do Brasil contemporâneo, certo? Então, inclusive, nesse meu texto eu trago o título de um livro, né? Formação do Brasil Contemporâneo, que a gente trabalha lá no curso de História. Bem, entendida essa introdução, eu trago para você aquilo que antecedeu a proclamação da República, né? Então, o que foi que veio antes? Quais são os pressupostos? Né? Qual é o contexto em que eu tenho o advento da ordem republicana brasileira? Então, aqui eu posso apresentar primeiramente, e é lógico, tem que ser destacado, a crise do Império do Brasil. Então, quando eu tenho a questão da crise do Império do Brasil, o segundo reinado, não é, que vai de 1840 a 1889, então quando eu tenho aqui, eu tenho uma questão de múltiplas crises que vão minar a chamada legitimidade da monarquia. Aí a gente traz alguns destaques de conflitos internos que vão gerar uma crise estrutural no Império do Brasil. Isso vai afetar diretamente o reinado de Dom Pedro II, que apesar de ter sido, segundo os estudiosos do período, né, aqueles que se debruçam em estudar o segundo reinado ou a monarquia, né, brasileira, eles vão destacar o governo de Dom Pedro II foi um governo muito bom, que trouxe estabilidade política, um governo que trouxe um certo desenvolvimento econômico, uma certa inclusão social. Ele dedicou alguns investimentos em arte, em cultura, em educação. Mesmo assim, né, a monarquia começa a sentir as pressões do novo modelo de sociedade que estava chegando. Qual é esse novo modelo de sociedade? E aí foi importante a gente ter estudado as revoluções burguesas, o iluminismo, a questão do desenvolvimento do capitalismo a partir das ideias liberais neste século XIX, a ascensão da Inglaterra como grande potência econômica, a consolidação do capitalismo industrial, que vai deixar para segundo plano o capitalismo comercial, e a questão das relações de trabalho, que também vão passar por mudanças dentro desse processo de implementação de uma sociedade liberal, burguesa, capitalista. A gente vai ter o advento do trabalho assalariado, o surgimento do operariado. E aí eu tenho esse impacto direto na sociedade brasileira. Por quê? Porque aqui eu tenho um incipiente operariado que vai surgir ali por volta de 1870 já, e só que entre 1830 e 1870 eu tenho aquele auge dos debates para o fim do quê no Brasil? Para o fim da escravização. Então, o movimento abolicionista, e aí somando-se a isso, o surgimento de um partido, dentro da monarquia vai surgir o Partido Republicano. Além disso, eu tenho o movimento
do exército, que quando volta da guerra contra o Paraguai, volta influenciado pelos ideais republicanos que eles assistiram ali. Também voltam favoráveis à abolição, porque muitos escravizados foram colocados nas fileiras das forças, das tropas imperiais para lutar contra os paraguaios. Então, quando eles têm aquela convivência no fronte de batalha com os escravizados, alguns negros libertos, e aí eles voltam da guerra contra o Paraguai com uma outra concepção. E aí eu tenho, né, o que o texto começa a discutir, a questão religiosa, que é um conflito direto entre a monarquia e a Igreja Católica. Eu tenho a questão militar, que é justamente esse aspecto que eu apresentei do exército voltando com ideais republicanos. Parte dos militares vai se filiar ao Partido Republicano, vai inclusive influenciar e ser influenciado pelas ideias positivistas, que são ideias do século XIX, que vem consolidar essa sociedade liberal, não é? Então, eu tenho também a questão da abolição da escravidão ou da escravatura no ano de 1888. Esses três eventos desarticulam as bases de sustentação política de Dom Pedro II. Então é interessante entender esses três eventos que vão desestruturar, né, o poder, o governo do imperador. Alguns movimentos republicanos que a gente pode trazer aqui, mas deixa eu ver. Antes eu vou olhar aqui embaixo. Então, quando ele destaca os três momentos, ele destaca a questão religiosa. O que foi a questão religiosa? Foi um conflito entre a Igreja Católica e o Estado Imperial. Como que ocorre esse conflito? Esse conflito foi o seguinte: chega pelo século XIX, ocorre uma revisão dentro do catolicismo. E essa revisão a gente pode chamar de uma certa reforma católica. E nesta reforma católica, algumas bulas são baixadas pelo Papa. Então, uma das bulas é a chamada Bula Syllabus. A Bula Syllabus, ela vai proibir a participação de católicos em sociedades secretas. Só que no Império do Brasil a gente tem uma situação que eu já destaquei para você nas aulas lá da formação do Império do Brasil, quando eu trabalhei a Constituição de 1824. Então, eu quero que você lembre essa aula lá de trás. Tá legal? Lembre essa aula lá de trás. O que é que eu tenho lá? O catolicismo passaria a ser a religião oficial do Império, aí bateu. Além disso, eu tenho a relação do padroado, que é uma relação de submissão da Igreja brasileira ao imperador, e o beneplácito. O que era o beneplácito? Qualquer ordem que viesse lá de Roma só entrava em vigor no Império do Brasil se o imperador aprovasse isso. A Bula Syllabus proibia, né, a participação de católicos em sociedades secretas. E no Brasil, uma sociedade que estava assim influenciando toda a sociedade, ou quase toda a sociedade, era a maçonaria. Inclusive, membros da igreja faziam parte da maçonaria. O próprio imperador era membro da maçonaria no Brasil. E dois bispos, do Pará e de Recife, eles vão resistir à ideia do imperador, que ele não aceita a bula, ele não vai aplicar a bula aqui. Esses dois bispos, eles vão decidir por seguir as ordens do Papa, não seguindo as ordens do imperador, e pelo padroado a igreja era submissa ao Estado. Então eu tenho a prisão e condenação desses dois bispos e a ordenança de eles serem presos e, né, serem colocados para fazerem trabalhos forçados. E isso traz uma revolta à Igreja Católica Brasileira. E nessa revolta, os membros da igreja vão romper relações contra a monarquia, e aí você imagina a igreja, que era uma base de sustentação desde a colônia, e agora ela passa a criticar as ações de Dom Pedro II, ela passa a defender a abolição da escravidão, e passa, né, a criticar as ações políticas do Império do Brasil. E aí eu tenho, então, o rompimento. E aí eu tenho mais uma outra questão. A igreja vai cobrar a quebra do beneplácito, o fim do beneplácito e a separação entre a igreja e o Estado. E vão se aproximar dos republicanos. Beleza? Então, entendido aqui a questão religiosa. A questão militar foi uma insatisfação do Exército com limitações políticas. O que seria isso? Os membros do Exército voltam da guerra contra o Paraguai
decididos a ter maior participação nos aspectos de decisões políticas, e isso lhes é limitado, não é? O Império não deixa que os militares façam defesa de suas ideias, até porque eles estavam sendo muito influenciados pelos ideais positivistas e mais tarde pelos ideais republicanos, passariam inclusive a defender a abolição da escravização, protegendo inclusive negros fugitivos, não é? E nesse processo, membros do Exército vão inclusive incentivar a fuga de escravizados de fazendas, protegendo eles no caminho para algum quilombo. Se eu não estou enganado, o nome desses militares eram de caifazes, se eu não estou enganado. Então, os caifazes eles motivavam, incentivavam a fuga de escravizados das fazendas para os quilombos. Então, o Exército começa a querer maior participação. E onde ele vai encontrar isso? Eles não encontrariam no Partido Liberal e também não encontrariam no Partido Conservador. Aí lembra de uma aula que eu te falei, que os membros tanto do Partido Liberal quanto do Partido Conservador eram proprietários rurais, eram grandes proprietários de terras, e que se divergiam em algumas ideiazinhas. Um queria a centralização do poder, como os conservadores, e os liberais queriam a autonomia das províncias. Agora, quando os interesses afetavam os dois, eles se uniam. Aí lembra que eu te falei de um pensamento que existia naquela época, nada mais conservador do que um liberal no poder. Então, quando eu sou liberal e aquilo não atende aos meus interesses, eu sou contra, eu sou radical, eu quero mudanças. Aí, quando me colocam dentro de um cargo, eu passo a defender a monarquia e aí eu me torno conservador. Tá certo? Então, por isso surgia naquele momento, isso era adágios populares. Então, nada mais conservador do que um liberal no poder. Então, nesse aspecto, os militares não podiam ir para esses partidos. Qual partido abriu os braços para os militares? O Partido Republicano. Certo? E aí, por conta disso também, nós temos uma grave ofensa, né, aos militares com a prisão de um dos grandes e respeitados líderes militares, e disso os militares então passam a não mais apoiar também politicamente o Império do Brasil. E, logicamente, o golpe fatal na monarquia seria, né, a abolição da escravização no Brasil em 13 de maio de 1888. Então, a abolição da escravatura gerou um grande descontentamento na elite agrária. Não é? Por quê? Porque a elite agrária ela sustentava-se no trabalho escravo e na exploração e exportação do café. Se dizia naquela época que o café era negro. E quando se fala o café era negro, fazia-se uma relação com a mão de obra escravizada que era explorada nas fazendas a partir daí. Então, com a abolição chega, principalmente os conservadores, eles vão se tornar opositores ao imperador. Parte do Partido Liberal apoia isso, porque alguns membros do Partido Liberal já começam a fazer a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Essa transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado a gente chamou aqui, aí eu quero que você lembre novamente daquela aula lá atrás, quando eu falei sobre a imigração, sobre o sistema de parceria, o colonato, quando imigrantes italianos, alemães, foram motivados a virem para o Brasil para substituir a mão de obra escravizada que tinha sido colocada em liberdade. Só que esse processo de transição, alguns liberais lá do Oeste Paulista já começaram a fazer. E alguns do Vale do Paraíba também começaram a querer substituir os seus escravos por imigrantes. Entre eles o senador Vergueiro, que tentou um modelo de produção diferenciado. E aí eu tenho no Brasil não a saída do trabalho escravizado para o trabalho assalariado de imediato. Entre um e outro eu tenho o trabalho, do sistema de parceria, o sistema de colonato. Ok? Então, quando a abolição chega, ela é um duro golpe em cima dos grandes fazendeiros que tinham a base de exploração do trabalho do escravizado. Uma outra questão é a grande pressão que a Inglaterra estava fazendo desde 1850, não é? Ou um pouco antes, desde 1840. De 1840 a 1850, o Brasil fazia algumas leis que se dizia naquela época e se diz hoje, leis para inglês ver.
É como se o Brasil, a partir da pressão dos ingleses para acabar com a escravização, a Inglaterra tinha grandes interesses no capital que era investido na compra e venda dos escravizados. Porque os ingleses, como estavam se destacando no capitalismo industrial, as fábricas inglesas estavam desenvolvendo, as mercadorias inglesas estavam tomando o mundo, então eles precisavam, logicamente, de capital para poder vender as suas mercadorias. E eles estavam de olho justamente no capital que se investia na compra dos escravizados, que era um capital muito alto, né? Era muito caro um escravizado. Então a ideia era, a abolição iria trazer a sobra desse capital e com a sobra desse capital ele poderia adquirir as minhas mercadorias. A Inglaterra pensava assim. Alguns teóricos falam que a Inglaterra, né, estava querendo acabar com a escravização, porque acabando com a escravização, esse escravo liberto ele se tornaria um operário, sendo um operário ele seria assalariado e usaria o seu salário para adquirir as mercadorias inglesas. Só que o que é mais forte atualmente entre os teóricos, entre os historiadores, né, é a ideia de que os ingleses estavam mais de olho no capital que era investido para a compra e venda do escravo através do tráfico negreiro. Prova disso que logo depois, em 1845, nós temos a Lei Bill Aberdeen. Então, o parlamento inglês, quando percebe que o Império do Brasil não estava com nenhum interesse de acabar com a escravização, eles tomam uma atitude lá com eles. Então, o que eles fazem? Baixam a Lei Bill Aberdeen, que proíbe o tráfico negreiro no Atlântico. E aí a Marinha de Guerra inglesa ela passaria a fiscalizar as águas internacionais e todo navio negreiro que ela encontrava, ela prendia a tripulação e devolvia os escravizados para o continente africano. Bem, o Brasil tenta resistir um pouco mais, né, quando em 1850 é aprovada a Lei Eusébio de Queiroz. Ah, você lembrou? Nós estudamos a Lei Eusébio de Queiroz já aqui. E ao aprovar a Lei Eusébio de Queiroz, o tráfico para o Brasil ele é suspenso. Então, comprova-se aí que os ingleses estavam de olho mais no capital usado para adquirir escravos no que na ideia de libertar o escravo, para o escravo se tornar operário, se tornar assalariado e comprar produtos ingleses. Legal aí? Percebeu aí? Hã? Legal, né? E aí, o que nós temos? A Lei Eusébio de Queiroz acaba com o tráfico internacional, só que o brasileiro... Tá lembrado quando a gente trabalhou lá a formação da cultura do brasileiro? Lá atrás, as 3 matrizes. Lembra que eu dei destaque para um tal de jeitinho brasileiro? Pois é, essa coisa que está arraigada nas nossas relações sociais. Então se teve um jeitinho brasileiro aí, surgiu o tráfico interprovincial. Olha só, não quiseram trazer de imediato os imigrantes, não é? Houve um jeitinho, não dá. Ah, mas tem escravizados lá no norte, né? Nas plantações de cana-de-açúcar, está sobrando escravizado. Então os senhores de engenho pegavam seus escravizados, e aí pegavam alguns, desciam para o sudeste e aqui vendiam então os escravizados para os plantadores de café. E esse processo é chamado no Brasil de tráfico interprovincial, logo após a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, como alternativa dos senhores de terras de adquirirem mão de obra escravizada, sem poder ou sem querer investir na vinda de imigrantes, que vai acontecendo aos poucos, né? A chegada dos imigrantes para cá, que traz um outro problema para a sociedade brasileira. Porque os imigrantes que chegam para cá, eles não são escravizados, eles são homens livres, que vêm em busca de oportunidades, fugindo das guerras de seus países. A Itália está em processo de unificação, há uma guerra de unificação na Itália. A Alemanha está passando por um processo de unificação, né? E esses senhores, esses homens, trazem suas famílias para cá para trabalhar nas terras dos patrões, nos senhores de terra, mas também a ideia era vir trabalhar de início, não é, nessas terras e adquirir um pedaço de terra, porque ao chegar aqui eles se deslumbraram com o tamanho do Brasil, com a questão de muita terra. Então você vem de um país como a Itália, pequeno, em um país como a Alemanha, que está em processo de unificação, e chega num país continente, e aí eles vão sonhar em querer também um pedaço de terra, um sítio para plantar tomate, para plantar uva, para plantar sua laranja.
E aí haverá um conflito entre esses imigrantes e os senhores de terras. Então, nesse aspecto, há todo um processo bem lento para a mudança nas relações de trabalho no Brasil. Então, te liga nisso, relação de trabalho é um assunto muito cobrado na prova do Enem, tá certo? Então, te liga nisso no Brasil. E aí, com esse descontentamento da elite agrária, esses senhores de terras, logicamente, passam a criticar as ações políticas de Dom Pedro II, como a Igreja Católica já estava fazendo, e passam, então, a defender, além da abolição agora, né, já está feita, já está aí, passam a defender a implementação de uma nova ordem no Brasil. Uma ordem que eles tivessem o poder de mando. Qual seria essa nova ordem? A República. E aí a gente sobe aqui para justamente os chamados movimentos republicanos. E aí eu trago como destaque um ponto do conteúdo programático do Enem, que vez ou outra cai na prova, que é o chamado ideal republicano. Então a gente sempre trabalha isso, há questões de Enem sobre isso, não é próximo da prova, já está chegando aí, daqui a pouco a prova está aí, e a gente vai fazer um resumão, não é? E aí a gente comenta o ideal republicano que ganha força com a fundação do Partido Republicano Paulista, em 1873. Em 1870 tem a fundação do Partido Republicano, em 73 a fundação do Partido Republicano Paulista. Esse partido vai abraçar o ideal republicano verdadeiramente defendido por aqueles que vão implementar a República. Então eu tenho a disseminação de clubes republicanos, né, por diversas províncias, onde será discutido o ideal de república para o Brasil, criticando-se veementemente as ações de Dom Pedro II. Logicamente, Dom Pedro II já não tem muitas condições para governar, né, ele já está envelhecido, tem uma doença, e isso faz com que ele esteja enfraquecido, não há condições de ele deixar logo um herdeiro, havia o medo de um terceiro reinado no Brasil a partir das elites, havia também um receio da princesa Isabel ser coroada, mas em uma sociedade em que o homem comanda, no Brasil talvez não funcionasse como funciona na Inglaterra, em que a rainha se destacou e o rei, né, que era chamado às vezes de príncipe, não tinha muito destaque na monarquia inglesa, então as mulheres lá tinham mais um poder de mando. Na sociedade brasileira, que depende das suas origens patriarcais, conservadoras, lá dos tempos da colônia, está lembrado disso? Uma sociedade em que o homem é o detentor de poder dentro da casa, é o chefe da casa, é o esteio da casa, é o que comanda a casa. Está ligado nisso? A gente já trabalhou isso quando falamos de formação da nossa sociedade brasileira. Pois é, dentro desse próprio contexto, talvez a princesa Isabel não tivesse poder de mando. Quem iria mandar era o Conde Deu. E ele era um francês, não era muito bem quisto na sociedade, era um homem um pouquinho arrogante, rude. E nesse aspecto havia esse temor desse terceiro reinado. Não é? A questão também da insatisfação dos movimentos excluídos do processo, a questão dos trabalhadores imigrantes que estão chegando, não há legislação que regulamente, em um primeiro momento, a sua relação de trabalho aqui, que essa relação será feita diretamente com o proprietário de terra. A questão econômica também, porque o café, naquele momento, é a grande força motriz da economia do Brasil, mas uma diversificação econômica é necessária com a chegada de imigrantes, a ideia de o surgimento de uma espécie de classe média urbana, o processo de urbanização que vai acontecer a partir de uma reforma que se pretendeu com o Barão de Mauá, que era, naquele momento, o homem mais rico do Império. Ele tentou motivar a industrialização do Brasil. Com essa motivação do Barão de Mauá, ali pelos idos de 1840, 1850, há o surgimento de um operariado incipiente, há o estabelecimento de algumas fábricas, como fábricas de calçado, de alimento, vestuário, e aí eu preciso diversificar a própria produção dentro do Brasil, então não tenho que olhar só para o café, eu tenho que olhar para o algodão. Por que o algodão? Porque é a matéria-prima para o vestuário. Tenho que olhar para o couro, tenho que dar uma olhada na pecuária lá,
não é? E além de produção de leite, produção de carne, tem que olhar para a questão do couro que vai servir para a produção de calçado. Então, o Barão de Mauá ele dá uma espécie de motivação, não é? A gente vai chamar de surto industrial. Depois do Barão de Mauá, nós vamos ter isso somente durante a Primeira Grande Guerra Mundial, entre 1917 e 1919, nós vamos ter um outro surto industrial no Brasil por conta de pressões advindas da Primeira Grande Guerra Mundial. E aí eu tenho, dessa vez, a formação de um operariado, a ideia de uma classe média urbana, a urbanização ela aprofunda, mas esse é um assunto um pouquinho mais à frente. Só estou aqui fazendo, né, o link para você ir, né, entendendo legal aí o processo histórico, tá certo? Então eu tenho aqui o surgimento dos profissionais liberais, setores militares que vão se alinhar à causa republicana, né? E aí esses intelectuais, esses profissionais liberais, eles vão formar a tal classe média urbana. Alguns grandes proprietários de terras descontentes com o processo da abolição, outros grandes proprietários de terras que estavam querendo o poder de mando na sua localidade, por isso vão defender o federalismo, enquanto outros republicanos defendem um poder mais centralizado, enquanto outros defendem uma república positivista. Então eu tenho várias ideias que vão fomentar o ideal republicano no Brasil, certo? A outra situação é a própria propaganda republicana, né, através de jornais, de manifestos e dos debates públicos que tinham o objetivo de difundir os ideais de modernização, federalismo, separação entre igreja e Estado, procurando o apoio dentro dos centros urbanos. Então você observa que as questões colocadas aqui, quais são os ideais que vão passar a serem defendidos? Então eu tenho a modernização, olha só, falar em modernização, desenvolvimento, progresso, isso é um discurso positivista, né? O positivismo vai usar a tal do progresso. Os militares vêm com a ideia de uma sociedade que seja ordenada, por isso que ordem e progresso vai estar lá na bandeira republicana. Aí eu tenho também o processo do federalismo, que dá autonomia às províncias, quebrando o centralismo que estava no processo imperial, e a separação entre igreja e Estado. Então você tem o apoio da igreja, porque ela não vai mais estar atrelada ao Estado pelo sistema do padroado. Você tem o federalismo, que atende aos interesses, principalmente das elites do Nordeste, né, que estavam tanto quanto afastadas das decisões políticas centralistas, que permeavam muito mais o Sudeste. O pessoal do Sul também, logo após a guerra dos farrapos, eles são incluídos no aspecto imperial, mas de uma certa maneira são incluídos como defensores das fronteiras do Sul. Então os estancieiros do Sul eles também se sentem tanto quanto afastados do poder de mando. Tanto é que as discussões republicanas elas vão ocorrer em São Paulo, especificamente. Lembra que lá em cima ele diz, o ideal republicano vai ganhar força, olha, tá vendo que ganhou força com a fundação do Partido Republicano Paulista, por conta do Oeste Paulista, produção de café, que já se utilizava de outras formas de relação de trabalho, que defendiam autonomia maior para a província de São Paulo. Com isso vai bater com aqueles que do Nordeste também queriam autonomia, por exemplo, os pernambucanos, que já tinham entrado em conflito com Dom Pedro I lá na Confederação do Equador, o pessoal do Grão-Pará também, que resistiu por um ano para aderir à independência do Brasil. Então, o federalismo ele vai atender aos interesses desses grupos. Né? E, por outro lado, essa ideia de se levar, né, essas situações para os meios mais urbanos do que nos meios rurais, onde o meio rural você tem um maior número de analfabetos, tá certo? De analfabetos. E aí a gente chega na proclamação da República, diante de todo esse contexto de crise do Império, surgimento dos movimentos republicanos e abolicionistas, a questão da igreja, a questão militar, o medo de um terceiro reinado, a ideia da desconfiança que tinha o Conde Deu, esposo da princesa Isabel. Além disso, também a falta de pulso de Dom Pedro II. Parece que a gente estava já perdendo aquele vigor que ele tinha quando tinha seus 35 até 45 anos. Nessa fase, Dom Pedro II ele se destacou muito, né? Um verdadeiro estadista. Aqueles que estudam o período apresentam Dom Pedro II assim, com essa firmeza,
né? Quando ele vai declarar guerra a Solano Lopes, do Paraguai, ele está ali se apresentando como alguém, né, que defende os interesses do Império, mas ao mesmo tempo representa os interesses ingleses. Então você tem essa justa posição de poderes. Então aqui eu tenho o poder de mando, mas ao mesmo tempo eu tenho alguém que me orienta fora. Por outro lado, ele chega a entrar em conflito com a Inglaterra na chamada questão Christie, né? O embaixador Christie chega aqui, ele procura saber por que a abolição ainda não está sendo colocada em prática, por que o parlamento não aprovou nada. Então passa a criticar isso. Ocorre um evento também com alguns marinheiros ingleses que vão fazer uma certa bagunça, baderna, e aí ele vai dizer, não, vocês não têm competência para julgar os nossos cidadãos, os nossos senhores ingleses, quem vai fazer isso somos nós. E aí eu tenho um conflito, uma questão que surge, na qual Dom Pedro II até chega a declarar, de uma certa maneira, guerra aos ingleses. Né? E o que vai acontecer desse desdobramento é que a Inglaterra vai pedir desculpas ao Brasil. Então veja a postura do nosso imperador naquele momento. Certo? Também será um homem muito dedicado ao desenvolvimento da ciência, será um homem muito dedicado à ideia da cultura. Então, só que ele não vai preparando o caminho para um herdeiro ou uma herdeira. Neste caso seria a princesa, né? A princesa Isabel, a herdeira dele. Somando-se aos processos de crise com a igreja, com o exército, com os movimentos republicanos que se localizam ali pelo Sudeste, você tem aí a monarquia se desfazendo, né? A monarquia se desfazendo. Chegando então no dia 15 de novembro de 1889. O que foi que aconteceu nesse dia? Um golpe militar. A gente já chama isso, né? Não é a proclamação da República, não. Foi um golpe militar, não é? O Marechal Deodoro da Fonseca vai liderar um movimento militar que vai depor o gabinete ministerial, olha, uma deposição do gabinete ministerial do Visconde de Ouro Preto, efetivamente encerrando o regime monárquico brasileiro. Isso aqui é um golpe, tá, pessoal? Isso aqui foi um golpe. O golpe, veja bem, ó, o texto já está atualizado, né? O golpe foi praticamente incruento, encontrando pouca resistência e surpreendendo parte da população que, na verdade, não sabia o que estava acontecendo. Alguns textos, né, alguns livros, como o livro A Formação das Almas, que é um livro que é usado no Enem, e também tem outro livro, Os Bestializados, A República que Não Foi, do sociólogo José Murilo de Carvalho. Esses dois textos apresentam, um deles, inclusive, apresenta a situação de que, quando eles estavam fazendo todo o evento, todo o protocolo, o rito do golpe de derrubada da monarquia, parte da população achava que era uma parada militar. A própria população não estava entendendo o que estava acontecendo, certo? E aí Dom Pedro II, que se encontrava em Petrópolis, é informado dos acontecimentos e não ofereceu resistência significativa. No dia 17 de novembro, toda a família imperial partiu para o exílio na Europa, marcando o fim da monarquia brasileira depois de 67 anos de segundo reinado. Olha, Dom Pedro, 67 anos de segundo reinado. Alguns criticam esse processo porque Dom Pedro II não teve o direito de se despedir do povo. Então ele é embarcado com toda a família e é exilado do Brasil. Naquele momento, o governo provisório republicano é estabelecido e Dom Pedro II ele é proibido de retornar ao Brasil, o que só vai ser autorizado décadas mais tarde, certo? Então eu tenho aqui uma espécie de cronograma para apresentar para você, né? A partir do dia 15 de novembro, nós temos tropas são lideradas pelo Marechal Deodoro para depor o gabinete ministerial. À tarde, José do Patrocínio proclama a República na Câmara Municipal no Rio de Janeiro. José do Patrocínio ele é uma das personagens que marcam esse processo aí. Aí no dia seguinte, no dia 16 de novembro, nós temos a formação do chamado governo provisório, com Deodoro da Fonseca como chefe desse governo.
No dia 17, a família imperial embarca para o exílio na Europa. Então, esse foi todo o processo do golpe militar, nós podemos chamar assim, em que derruba a monarquia brasileira e instala uma nova ordem. E aí eu trago aqui, né, uma frase que já foi frase do Enem, já caiu em uma questão do Enem, né, esta frase aqui, que diz o seguinte: o povo assistiu bestializado à proclamação da República. Essa frase é de Aristides Lobo, sobre a passividade popular diante do golpe militar. É aquilo que eu coloquei para vocês, o povo não sabia o que estava acontecendo. Para muitos, o que estava ocorrendo era uma parada militar, né? Uma parada militar. Tanto é que você tem a figura da proclamação da República com o Marechal Deodoro segurando uma espécie de chapéu na mão. Ele não tem espada, ele não tem arma, né? Então, a República é implementada dessa maneira, por uma elite, apoiados, né, por aqueles que estavam insatisfeitos com o imperador Dom Pedro II. Nesse grupo de insatisfeitos, destaque para os proprietários de terras, que foram profundamente abalados com a abolição da escravização. Nós temos o grupo mais urbano, que é a tal da classe média urbana. Você tem, somando-se a isso, a Igreja Católica e o próprio Exército Brasileiro, que não apoia mais por conta de querer, né, de reivindicar maior participação nos debates políticos do Império. Então você tem a reunião desses grupos que têm interesses próprios, logicamente, mas nesse momento eles se unem. Tanto é que o Partido Republicano ele vai ter duas vertentes. Então ele vai ter a vertente dos chamados evolucionistas, né? Essa vertente, liderada por Quintino Bocaiúva, ela defende a ideia de que a República deveria ser implementada aos poucos, né? O povo deveria ir sendo educado para aprender o que era a República, diferenciar a monarquia de república, mais ou menos por aí. E do outro lado, nós vamos ter o grupo dos chamados radicais. Esse grupo dos chamados radicais defendia que a República fosse instalada a partir de uma guerra civil, de uma revolução, com o povo participando do projeto republicano, com o projeto republicano atendendo às principais aspirações do povo. Esse grupo era liderado por Silva Jardim. Esse grupo ele é expulso do partido, e aí, ao ser expulso do partido, eles vão se tornar os radicais de oposição. E o Partido Republicano, então, chama para engrossar as fileiras os militares. E os militares, ao ingressarem no partido, trazem consigo o ideal positivista de república. Alguns dos que permanecem no Partido Republicano defenderiam o federalismo, combatendo o centralismo de poder, coisa que eles não gostavam durante o Império. E aí você tem, então, a formatação de forças que vão agora ter o poder de mando na nova ordem que estava se estabelecendo. O que se prometeu à população, que era uma maior participação no aspecto de decisão de poder, não chegou nesse primeiro momento, principalmente a partir da Constituição que substitui a Imperial de 1824, e ela é, então, apresentada, promulgada em 1891, a segunda Constituição do Brasil e a primeira republicana. Então, a gente, dentro disso, olha para a chamada República da Espada. A primeira república, ela pode ser dividida em República da Espada e República dos Coronéis, ou República das Oligarquias. A República da Espada, ela vai até 1894. Então, aqui nós temos dois governos, um governo provisório e um governo constitucional. No governo provisório, nós teremos à frente Deodoro da Fonseca, o líder do golpe, que governa até 1891. Ele é o primeiro presidente brasileiro e já ao assumir enfrenta desafios na consolidação do novo regime. Será o responsável por promulgar a Constituição de 1891. A Constituição de 1891 traz algumas características, você não pode perder isso de vista. O Enem, vez ou outra, traz questões sobre as constituições brasileiras, certo? Ele traz muito mais da Constituição de 1988, que é a nossa atual, mas ele traz de vez em quando a do Império, de vez em quando ele traz a das oligarquias, de vez em quando ele cita de 67, que era da ditadura civil-militar.
De vez em quando ele cita lá da era Vargas, ou a de 34, ou a de 37. Então você tem que ter aí uma certa visão sobre as principais características dessas constituições. Vamos ver da Constituição republicana. Então, ela traz o presidencialismo, então ela já deixa de lado o parlamentarismo. O parlamentarismo não será uma concórdia entre os grupos que estão assumindo o poder, eles vão defender o presidencialismo, a eleição para presidente. Federalismo, que é uma ideia dos grupos que defendiam a autonomia de suas províncias, a ideia de ter o poder de mando local, poder de mando regional. Isso a gente chama de mandonismo, e esse mandonismo no Brasil ele vai evoluir para o coronelismo, certo? Para o coronelismo. Aí eu tenho a separação entre igreja e Estado, que já era algo defendido pela Igreja Católica Brasileira. Com a separação entre igreja e Estado, nós temos uma questão que eu vou destacar aqui. Na Constituição de 1891, o Estado republicano, por ter influência positivista, passa a ser laico. O que significa a ideia do Estado laico? A religião não deve interferir nas decisões de poder do Estado, porque há separação entre igreja e Estado. O positivismo ele defende, desde o liberalismo, já tem essa ideia, de que a igreja deve se preocupar com o aspecto espiritual da população. O Estado deve se preocupar com o aspecto da sociedade civil. Então, nesse aspecto, não há atrelamento entre igreja e Estado, ou entre religião e Estado. Lembrar que esse tipo de relação é lá da Idade Média, que é quebrado pelas revoluções burguesas do século XVII e XVIII, influenciados pelo iluminismo. Legal? Por isso que eu fiz aquelas aulas antes dessa aqui, para você ter conceitos aí, para você ter domínio de situações. Então, o Estado brasileiro ele é laico. E até hoje, Estado é laico. Por isso que há debates aí, se deve ter, por exemplo, ensino religioso nas escolas. Tem que ter ensino religioso na escola? Isso é um debate. Do ensino religioso ele tem que ser obrigatório, ele tem que ser um componente curricular. Hoje em dia tem 2 aulas definidas aí na etapa do ensino fundamental, mas deve ter, porque o Estado brasileiro ele se apresenta como Estado laico. Mas aí vem a questão cultural. Culturalmente nós temos uma pegada de religiosidade no Brasil. Então, existem esses debates que vêm desde a colônia, gente. Isso aqui é coisas de herança colonial que a gente chama, certo? E aí, herança imperial. O Estado é laico, então não há esse debate da presença da religião com o Estado. Então esses debates, eles, de vez em quando, eles afloram, mas de vez em quando tem que ser olhado para a lei maior do Brasil. A nossa lei maior é a Carta Magna, é a Carta Constitucional, que eu disse aqui que ela foi construída para limitar os poderes do governante, mas, ao mesmo tempo, estabelecer direitos e deveres para os cidadãos. Bom, o governo aqui ele é marcado, olha aí, vou destacar, o governo de Deodoro. Qual governo? O governo provisório. Ele é marcado por uma instabilidade política, e aí vai culminar na sua renúncia em novembro de 1891, após tentar dissolver o Congresso Nacional. Quando ele tentou dissolver o Congresso Nacional, o que foi que ele quis fazer? Ele quis dar um golpe de Estado. Tem um teórico que ele diz assim, a República já começou toda errada. E o que começa errado, meu amigo, vai terminar errado. Então a República ela é instalada a partir de um golpe militar em 15 de novembro de 1889. O primeiro presidente que fez o golpe tentou um novo golpe. Tentou dissolver o Congresso e estabeleceu uma ditadura. Quer dizer, já começou a República a querer alguém transformá-la em uma ditadura militar, inclusive. E aí ele não tem o apoio do vice, que é Floriano Peixoto. Então o vice não apoia, e a Marinha de Guerra também não apoia, e aí ele não tem apoio também dos grupos dentro do partido, e aí ele então renuncia o cargo de presidente em novembro. E aí eu tenho o segundo presidente, o vice-presidente do governo, que seria Floriano Peixoto, o Marechal Floriano Peixoto, que governa até 1894.
Esse, quando assume, enfrenta forte oposição também. Veja que dentro do próprio grupo de republicanos você tem oposições ferrenhas. Você tem aqueles que não aceitam determinados posicionamentos. Então ele vai reprimir, eu já tenho repressão aqui, revoltas como a Revolução Federalista lá no Sul, olha o Sul se revoltando novamente, e a revolta da Armada no Rio de Janeiro. Tanto é que a partir da postura de Floriano Peixoto em cima desses dois movimentos, em que ele vai reagir duramente, vai reprimir violentamente, ele passou para a história conhecido como o Marechal de Ferro, certo? O Marechal de Ferro. Está aqui embaixo, olha, Marechal de Ferro. Consolidou a República, então ele é responsável pela consolidação da República através de medidas, olha só como é que ela é consolidada, não por uma questão democrática, participação dos movimentos sociais, do povo, não, medidas autoritárias, de cima para baixo. Parece que a República no Brasil ela tem essas marcas, não é? Ela tem esse legado, ela tem essa característica que está sendo ou tentando ser quebrada agora a partir da abertura política com a Constituição Cidadã de 1988, onde a gente percebe ações políticas que atendem aos grupos sociais brasileiros. Mas, no primeiro momento, eu tenho medidas autoritárias, né? Mas ele entregou o poder a um presidente civil em 1894. Ou seja, Floriano Peixoto não tentou dar golpe, não tentou se estabelecer no poder, né? Ele ele respeita a eleição, né, que vai acontecer em 1894. Eu queria destacar na figura de Floriano a ideia de que ele criou algumas medidas de melhoria para os militares, principalmente os ex-combatentes da guerra contra o Paraguai. Ele cria, por exemplo, um projeto de casas populares. Se você não sabia disso, essa história de casa popular não surgiu aí atualmente, não. A ideia de casa popular já vem, desde lá de trás. Então ele cria esse mecanismo, eu sempre gosto de destacar isso. Além disso, também ele atende algumas situações sociais. Ele é um presidente que vai administrar de maneira autoritária, mas vez ou outra ele respeita algumas medidas que atendem à população. Ele vai criar, por exemplo, uma espécie de cesta básica. Ele vai melhorar o preço de alguns alimentos para que o povo menos favorecido pudesse acessar certos alimentos. Então veja que mesmo assim ele toma algumas medidas que mais tarde serão conhecidas como medidas populistas. A ideia era elevar um pouco mais a sua figura. Ele também respeita a Constituição de 1891. Ele não vai se opor àquilo que foi definido, foi promulgado. E quando a gente fala que foi promulgado, a gente diz que foi eleito, foi votado entre um grupo de deputados, né, senadores, e resultou, por exemplo, no estabelecimento do chamado regime presidencialista, o voto masculino aberto, não secreto. Então veja que a mulher não vota aqui, então só vota homem maior de 21 anos, alfabetizado, certo? Alfabetizado. E isso aqui cai para 2,2% da população que tinha o direito de voto nesse momento. Veja que a exclusão foi tremenda. A maioria da população beirava 90%, vamos colocar 90%, vamos colocar 80%, beirava de analfabetos nesse país. Grande parte também morava no meio rural, onde o poder de mando estava na mão dos senhores de terras. Os grandes proprietários, lembra que eles defendiam o poder de mando local, e aí eu tenho o federalismo estabelecido dentro da própria Constituição, dando a eles o direito do poder de mando nas suas regiões, a partir da sua casa. Olha como era o poder de mando. Dentro da casa ele manda, ele governa, ele comanda a fazenda, ele comanda a localidade, a vila ali, ele é o dono da taberna, ele é o dono do minibox, ele é o dono da estalagem. É ele que tem o poder de mando, é ele que emprega, ele que desemprega. E aí você tem esse poder que se estende ao município e esse poder se estende ao Estado. As províncias, é uma das medidas da Constituição, elas são transformadas em estados. E tanto é que nesse primeiro momento a República é chamada de República dos Estados Unidos do Brasil. É isso mesmo que você ouviu.
República dos Estados Unidos do Brasil, que eles vão ter influências da República Norte-Americana. Inclusive, a primeira bandeira é muito parecida, né? Ou uma cópia da bandeira norte-americana. No livro A Formação das Almas, de José Murilo de Carvalho, a gente tem isso muito bem colocado. Então, é aquela bandeira listrada, né, verde e amarela, listras verdes e amarela. Aí tem um quadradinho, né, com as estrelas que representam as antigas províncias transformadas em estado. Quando isso é apresentado à população que não sabia o que estava acontecendo, lembra que eu falei? Eles não aceitaram. Porque já estava no imaginário popular, no imaginário coletivo, na memória coletiva do povo. Você tem aqui um império, né, de 67 anos, então eles tinham na cabeça ainda a bandeira imperial. A bandeira imperial, né, tinha o verde, vamos lembrar aí, né, o retângulo. Eu tinha a foto aqui, eu esqueci de trazer a foto da bandeira imperial. Aí você tinha ali o verde, que representa o que? O verde no Império não representa a mesma coisa que na República. Isso foi mudado para poder o povo aceitar a República. Então, e de onde é que o senhor está tirando essa base, professor? Diga aí para mim, eu quero entender. Formação das Almas, José Murilo de Carvalho. Pode baixar aí na internet daqui a pouco, no final da aula. E aí você tem o verde, que era nada mais, nada menos que a cor da família de Bragança, de Orleans e Bragança. Então, quando você olhava Dom João, quando chegou aqui, eles vestiam casaco verde. Dom Pedro também um casaco verde, porque era a cor da família de Orleans e Bragança. O amarelo, que era o retângulo, era a cor dos Habsburgos. A princesa, né, perdão, a imperatriz, a dona Leopoldina, era da família dos Habsburgos, da Áustria. Então, a cor dos Habsburgos era o amarelo. E o retângulo, né, dentro dele tinha a marca, o brasão da Casa de Bragança, que simbolizava aquilo. Aí eu vou lembrar do meu querido colega, ex-professor, ex-colega de trabalho, professor Carlos Alberto. O professor Carlos Alberto, ele que dava essa parte da aula quando a gente trabalhava junto. Então ele dizia assim: de dentro do útero da imperatriz sairia o herdeiro do Império do Brasil. Então por isso que o losango ali, que representava a parte feminina. Isso é o que representava a bandeira do Império, meu amigo. Aí, como o povo não aceitou a bandeira, que era uma cópia da bandeira dos Estados Unidos, eles pegaram a bandeira imperial, manteram o verde, só que o verde agora é a cor das nossas matas. O amarelo, a cor da nossa riqueza. E no lugar do brasão, eles retiram o brasão da Casa de Orleans e Bragança e colocam lá a circunferência com o céu estrelado na noite de 15 de novembro. É a posição do céu no Rio de Janeiro. E os positivistas olham e dizem assim: falta um negócio aí no meio. Aí colocaram aquela faixa que no original era ordem, progresso e amor, que é o ideal positivista. Só que no Brasil não precisa tratar o povo com amor, não é verdade? Tem que ser na peia. Então eles tiraram o amor, ficou só ordem e progresso. Aí essa é a bandeira que, quando apresentou para a população tinha no imaginário aquela bandeira do Império, então ela foi aceita. A gente trabalha isso dentro da escola, né, lá da escola pública, dentro da escola particular, lá na sala de aula, quando a gente fala dos símbolos nacionais. Tem professor que diz: eu não vou dar aula mais disso, que não é mais necessário. Acabei de explicar por que é a necessidade. Para você entender o processo de mudanças de memórias, de cultura, de comportamentos, de aceitabilidade de uma determinada ordem, a partir de um grupo que se estabelece no poder, que quer se manter no poder. Então, os símbolos, eles são ainda muito importantes dentro dessa sociedade. Beleza, galera? Olha só, estou terminando. Separação oficial entre igreja e Estado. E aqui, como eu já disse, o Estado se tornou laico, né? O Estado laico, não é um Estado religioso. E instituiu-se o federalismo como autonomia. Olha aí, grande desejo dos senhores de terras e dos políticos locais ou políticos regionais. Esse federalismo que deu autonomia aos estados, ele vai gerar um mandonismo. Esse mandonismo ele vai resultar no coronelismo mais tarde. E o coronelismo vai
se estruturar como forma de poder na chamada República dos Coronéis, ou República das Oligarquias, ou República dos Fazendeiros. São os nomes dados à fase de 1894 até a Revolução de 1930, certo? A Constituição de 91. Aí eu tenho aqui alguns conflitos que ocorrem no início da República Brasileira, não é? Como eu disse, resultado de um golpe, começou errado, está aí caminhando, não sei se vai ser consertado esse processo, não sei se daqui a mais 100 anos a República Brasileira seja de verdade república, que quer dizer coisa pública, coisa de todos, onde uma minoria não comande essa república, que seja democrática, com a participação do povo, e seja um Estado de direito, em que eu tenha, né, resguardado os direitos dos cidadãos, a plena cidadania, certo? Então a gente pode olhar nesse aspecto. Bom, eu tenho a Revolução Federalista, que ocorre no Rio de Janeiro, entre 1893 e 95, a Revolta da Armada, também 93 até 94, tensões entre militares e civis e conflito entre os estados e a União. Esses conflitos entre os estados e a União é a ideia de que os membros dos grupos políticos locais não aceitam a intervenção da União em seus projetos, em seus programas de governo, em suas relações de poder. Então eles vão evocar muito a ideia do federalismo, eles vão dizer, olha, nós temos autonomia e a União só entra se a gente for lá e pedir que a União interfira nas ações que nós estamos realizando aqui dentro. E aí, nesse aspecto, o coronelismo vai surgir como um fenômeno político, um fenômeno que é característico das sociedades em transição, principalmente no Brasil. Sociedades em transição, onde elas saem da dependência metropolitana e depois da independência, alguns proprietários de terras em algumas ex-colônias vão se estabelecer no poder de mando. Lembra que na América Espanhola, que foi a nossa aula anterior, no processo da independência, né, desses territórios espanhóis, os caudilhos lideraram esse processo. Os crioulos, que são os brancos nascidos aqui na América Espanhola, se tornam proprietários de terra e lideram o processo de separação desses territórios, tornando novas nações, como a Argentina, o Chile, a Bolívia, a Venezuela, encabeçado pelos dois grandes líderes desse processo, Simão Bolívar e San Martín, certo? Bem, e aí esses conflitos no Brasil eu tenho nesse primeiro momento, certo? Nesse primeiro momento. E aqui, não tendo mais nada a colocar aqui dessa primeira fase, a gente deixa para a semana que vem, nós vamos falar da República Oligárquica, e aqui a gente vai aprofundar um pouco mais esses movimentos nessas novas relações. Então eu vou discutir, vou apresentar para você o tripé de poder que se estabelece de 1894 a 1930, que vai ser estabelecido pelo tripé político que se sustenta a partir do coronelismo no poder municipal. O coronel é que manda no município, é o coronel que indica o vereador, que indica o prefeito, é o coronel que indica o delegado da polícia, o médico lá do ambiente de saúde, é o coronel, tudo é o coronel. Aí eu tenho o coronelismo no âmbito municipal, aí eu vou para o âmbito estadual. Se estabelece uma aliança entre a União e os governos estaduais. Essa aliança vai ser chamada de política dos governadores, em que os governadores terão o apoio da União, dando a eles autonomia, repasse de verbas, e os governadores orientam os seus senadores e os seus deputados estaduais, seus deputados federais, a votarem nos projetos do presidente da República. E também existe aí a relação do tripé no aspecto federal da política do café com leite. Uma grande articulação política entre São Paulo e Minas Gerais, em que eles vão se alternar no poder, se articular com uma base aliada muito forte, essa base aliada tendo alguns estados que vão sustentar essa relação de poder numa harmonia, e aí a República, então, ficaria um tempo nas mãos dos paulistas, um tempo nas mãos dos mineiros. E aí eles chamamos de política do café com leite. Então é isso que a gente vai discutir na próxima aula,
destacando o processo econômico, a exclusão social e as transformações mais tarde pelas quais essa república vai passar. Tá certo? Você depois vai receber um material um pouco mais aprofundado, que é o segundo material que a gente discutiu, para poder acompanhar com a gente esse momento muito importante da história do Brasil. Tá certo? Quero agradecer a tua atenção, ó, você que vai fazer o concurso do CFO-PM. Daqui a pouco eu vou continuar a aula de História do Amapá, muito feliz, né, pelas questões que caíram no CFO do Bombeiro Militar. Nós falamos de todas elas aqui, inclusive da que nós falamos aqui, caiu lá em Geografia, que foi a questão da Serra do Navio, lá do Manganês, que eu falei aqui, caiu lá em Geografia do Amapá, ajudei o meu amigo professor Edivander Marinho. Tá certo? Daqui a pouquinho eu volto então para a gente falar de História do Amapá para o CFO-PM. A você que está se preparando para o Enem, daqui a pouco está chegando a nossa prova, tá certo? Daqui a pouquinho aí, início de novembro, teremos uma grande revisão aqui pelo desafio. Nós vamos te dar algumas dicas para a tua prova e no dia da prova nós vamos estar lá na porta da escola para te receber com um grande abraço, para lhe desejar uma boa prova, né? Nosso momento está chegando e o teu momento também está chegando, que é o momento da tua vitória. A gente se vê na próxima aula. Tchau!